Os irmãos conhecem bem esse salmo, é um dos salmos mais conhecidos, não é o 23, mas é um dos que eu tenho certeza que os irmãos conhecem. Alguns sabem até recitar, é pequenininho, tem apenas 5 versículos, e eu sei que a igreja conhece bem. Nós vamos meditar, porque esse salmo, apesar de ser bem conhecido e bem pequenino, ele traz algumas lições, ele nos faz alguns convites maravilhosos, e nós vamos meditar esse salmo de número 100. Nós vamos ler os 5 versículos. É o salmo de número 100, se você quiser abrir na sua Bíblia. Eu queria só que se pudesse colocar a versão que está escrito celebrai com júbilo, se puder, se tiver como, senão a gente vai, tá ótimo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, amém, igreja? Salmo de número 100 diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Eu sei que você conhece esse versículo, esse salmo, e às vezes a gente lê muitas passagens bíblicas, e tem algumas que são bem conhecidas da igreja, e às vezes, por serem muito conhecidas, a gente passa por elas rapidamente, lê, né? Às vezes a gente até recita, mas a gente não para, às vezes, para meditar na profundidade do que aquela mensagem, do que aquele versículo, do que aquele texto está nos ensinando. Muitas vezes a gente recita, celebrai com júbilo, a gente até canta, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, né? Mas a gente às vezes não para meditar. Vamos dar um mergulho nessa noite no Salmo 100 e vamos ver alguns convites maravilhosos que esse salmo faz. Eu estava aqui no lado ajudando as irmãs da cozinha ali, mas eu estava ligada aqui ouvindo os louvores. A gente fica ali, mas fica aqui ligado, cantando os louvores, ouvindo a ministração da Cineia. Estava falando assim: olha, Deus está confirmando a palavra de hoje, Deus está confirmando, né? E aí, esse salmo, ele vai iniciar no versículo 1, dizendo para celebrar com júbilo ao Senhor. O primeiro convite que a gente tem nesse salmo é um convite à celebração. E o que é uma celebração, queridos? Se a gente for procurar no nosso dicionário, ele vai dar algumas definições para celebração. Celebração significa prestar homenagem. Celebração também pode significar fazer uma comemoração ou uma festa. E celebração também pode significar uma realização solene. Então, quando o salmista ele inicia nos convidando, celebrai, ele está chamando você a prestar uma homenagem a quem? A Deus. Ele está chamando você para fazer uma realização solene. O que é uma realização solene? Vamos lá, vamos aqui trazer para aquilo que a gente conhece, né? O que é uma realização solene que você costuma ir e que você vai entender bem o que eu vou falar? Por exemplo, quando você vai a uma formatura, há uma parte da formatura chamada colação de grau, que é onde tem toda aquela formalidade, né? Os formandos estão de beca, de capelo, agora fim do ano, alguns vão passar por essa experiência, né? E tem ali a pessoa que está ali conduzindo aquela formatura, então tem toda uma formalidade, né? Não é feito de qualquer jeito.
Quando está na celebração solene, os formandos ficam no seu lugar. Os convidados ficam no seu lugar. É uma celebração solene. Quando nós vamos a um casamento, é uma celebração solene. Imagina um casamento acontecendo, os noivos estão aqui, a atenção está voltada, o pastor está ministrando a palavra, bênção, e você batendo papo na hora do casamento, ou andando, ou correndo, vai ser deselegante, certo? Concorda comigo? Né? Você vai chamar a atenção para uma coisa negativa, as pessoas vão falar, ei, fica quieto, eu quero ver a celebração, eu vim aqui para participar. A mesma coisa se você for numa formatura, está acontecendo toda aquela parte solene, está sendo feito um juramento ali. Então o salmista te convida a realizar, quando você entra na presença do Senhor, você tem que prestar homenagem a Ele. E quando você está prestando homenagem ao Senhor, ao mesmo tempo que essa homenagem tem que ser uma comemoração, tem que ser uma festa, ela também tem que ser cheia de uma realização solene, ou seja, sim, a alegria, sim, há aqui, quando você entra na casa do Senhor, uma festa. Há aqui, na casa do Senhor, um momento para você prestar a sua homenagem, a sua adoração a Deus. Mas há aqui também uma realização solene, que diz o quê? Que aquele que está sendo homenageado, aquele que está sendo celebrado, ele exige de você uma reverência, exige de você, querido, uma realização solene, não é de qualquer maneira e de qualquer jeito. Nós estamos nos últimos tempos, não sei se os irmãos vão entender, vão concordar comigo, mas às vezes a gente peca muito por essa onda de, como é que eu vou falar? De falsa intimidade com Deus. Essa onda de falsa intimidade, como assim, Diaconise? Deixa eu explicar, não se choca não. Deixa eu te esclarecer. O que é uma falsa intimidade? Às vezes as pessoas acham que intimidade com Deus é chamar Deus de você. Às vezes as pessoas acham que intimidade com Deus, porque eu sou amiga de Deus, ou porque eu tenho um relacionamento com Deus, é eu poder fazer na casa de Deus o que eu quero, e é exatamente o contrário. Por quê? Porque aquele que conhece Deus verdadeiramente sabe que Deus não é Deus de bagunça, mas é Deus de ordem. Na casa do Senhor tem que haver ordem e decência. Quando nós entramos no santuário, querido, para adorar ao Senhor, nós estamos entrando numa festa, sim, numa celebração, sim, porém é uma celebração solene. Há alguém aqui de autoridade que vai ser adorado, que vai ser celebrado. E esse alguém, imagina, esse alguém está aqui para receber a adoração, e você batendo papo com a pessoa do lado. E você conectado no WhatsApp. E você no WhatsApp discretamente vendo quanto que o seu time está fazendo de gol. Há uma celebração solene. E aquele, querido, que tem intimidade com Deus, sabe que aquele que está sendo celebrado, ele exige uma adoração em espírito e em verdade. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Não é porque você é íntimo de Deus que você pode fazer o que você quer. Pelo contrário, quando você tem intimidade com Deus, você sabe exatamente aquilo que o agrada. E para agradar ao Senhor tem que ter ordem, tem que ter decência. Eu fico às vezes admirada, porque às vezes eu passo ali subindo para a escola, às vezes eu perco o ônibus por cima, e eu passo por baixo, e no caminho da minha casa tem uma igreja católica. E quando eu passo em frente àquela igreja, eu vejo todo mundo sentado. Eu lembro que quando eu era pequena, eu ainda não nasci no berço evangélico, minha avó era muito católica. E ela me levava à igreja católica. E eu lembro de quando eu era pequena, nunca vi banheiro. Eu nunca achei o banheiro na igreja católica. Eu sei que em algum lugar tem, mas não é de fácil acesso. Não é. Bebedouro, pode ser que agora esteja mais moderno, tenha, mas na época que eu ia não tinha, não.
que significava? Que igreja não era lugar nem para ir ao banheiro, nem para beber água, era lugar para celebrar o Senhor. Não estou falando que você tem que ficar apertado sem ir ao banheiro, não. Não. Claro que você pode ir, se tem aqui, é porque é para ser usado. Mas tem gente, Senhor. Eu acho que quando entra na igreja dá uma incontinência urinária. Perdão por falar, irmão. Fica chateado comigo não, porque é o Senhor. Que às vezes em casa não faz a quantidade de xixi que faz na igreja, irmão. Dá uma sede que parece que está no deserto do Saara. O camarada levanta 1, 2, 3, 4, 5 vezes para beber água. Traz a garrafinha, querido. Pelo menos você não vai levantar do lugar. Sabe por quê? Porque tem pessoas aqui que vieram para receber, que vieram prestar uma adoração solene e você acaba atrapalhando. Além de não adorar, você está roubando a adoração do outro. Dá licença que eu preciso passar. Daqui a pouco dá licença de novo que eu preciso passar. Ou então passa ali na frente, do camarada, passa na frente de novo. Celebrai com júbilo ao Senhor. E aí a gente vai ver que essa celebração não é qualquer celebração, é uma celebração com júbilo. O que é júbilo, querido? Alegria. Que significa que essa adoração não pode ser morta, não pode ser triste, não pode ser apática, não pode ser... Ah, irmã, mas eu estou passando por uma luta, mas a palavra está falando que você tem que celebrar com júbilo. É celebrar com alegria. É celebrar com emoção, sentindo. Verdadeiramente tendo prazer de estar aqui, querido. Quando nós entramos na casa do Senhor e celebramos ao Senhor com júbilo, com alegria, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu não estou aqui obrigado. Eu vim porque eu quis. Eu vim porque eu sou grato. Eu vim porque eu reconheço a tua grandeza. Eu vim porque aqui é muito bom de estar, Senhor. Eu não estou aqui obrigado. O louvor está rolando. Você está? É porque você não fica aqui na hora da ministração do louvor. Vou ajudar o Ministério de Louvor agora, hein? Depois vocês me dão presente, vocês me combinaram. Brincando, né? Mas, querido, por que você não fica aqui? Ou quando o pastor, quem está aqui ministrando a palavra, e está alguém num movimento que não é de adoração. Ou então você vê algumas pessoas se esforçando para adorar e o camarada está. A gente começa a pensar: meu Deus, será que eu estou falando alguma besteira aqui? Será que está tão ruim a pregação, a ministração está tão ruim? O louvor está desafinado, o que está acontecendo que aquela pessoa não consegue? Aquele grupinho não consegue, não flui, não parece que não está sentindo nada. Entra e sai da mesma maneira e o Salmo está chamando: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Esse Salmo, nós sabemos que o livro de Salmo é como se fosse um livro de poemas, um inário do povo de Israel. Então isso aqui era celebrado, isso aqui era cantado, isso aqui era recitado com alegria. E aqui, apesar de ser um inário de Israel, o salmista não está falando celebrar com júbilo ao Senhor somente o povo de Israel, o povo de Judá. Não, ele está falando aqui que a adoração deve ser feita de todos os cantos da terra. Tudo que tem, a palavra do Senhor diz que tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor, deve adorar ao Senhor. O Senhor te deu saúde, querido, o Senhor te deu fôlego de vida. O Senhor tem, querido, se você chegou até aqui porque a boa mão do Senhor te favoreceu. Então faça um favor, não perca tempo. Quando entrar na casa do Senhor, venha para adorar com todo o seu coração, com tudo que você tem. Nós somos chamados para isso, para essa
celebração que deve vir acompanhada de alegria. Quando estamos na casa do Senhor, nós devemos fazer uma festa, mas não é uma festa de qualquer maneira, é uma festa que agrade ao Senhor, porque a festa é para Ele, o culto é para Ele. Nós temos mania de dizer, às vezes a gente vem para a casa do Senhor de qualquer maneira, a gente oferece um culto de qualquer maneira, sai da mesma maneira que entrou, e quando chega em casa fala, não gostei daquele culto não. Ai, o culto hoje estava ruim, né? Gelado, frio, nenhum mover, não teve nada assim, né? Vem buscando algo sobrenatural na carne. Você quer algo sobrenatural? Venha no Espírito. A preparação tem que começar do culto, não é quando você chega aqui. A preparação para o culto começa na sua casa, quando você ainda está se arrumando. Lá na sua casa você já começa a preparar o teu altar. O Senhor, abençoa o culto dessa noite. Ah, Senhor, move. Senhor, eu quero ver o teu agir ali. E aí quando você bota o pé no santuário, você já entra adorando, você já coloca a sua Bíblia, você já procura o seu lugar, você já senta ali em espírito. O pessoal da intercessão vem orar, você já dobra o seu joelho, você já começa a se ligar. Tá difícil, você tá com dor, você tá passando dificuldade, já vai apresentando ela aí na mão do Senhor. Você não pode resolver mesmo, apresenta ela a quem pode e começa a adorá-lo. Quando o culto começar, o ministério de louvor chegar aqui, se você já vier assim, querido, o fogo vai cair, porque você veio para adorar ao Senhor. E o culto não tem que ser bom para mim. Eu acho que o problema é esse, né? A gente quer fazer um culto bom para a gente, confortável para a gente. Mas o culto tem que ser para Ele. O culto tem que ser todo para Ele, de forma que agrade a Ele, que louve a Ele, que adore a Ele. Ele que tem que ser agradado. E aí o salmista vai continuar no versículo 2. Né? Ele vai dizer, celebrai com o júbilo do Senhor todos os moradores da terra. Aí somos convidados a servi-lo. Aí ele vai dizer assim, servir ao Senhor com alegria. Olha a alegria aí de novo. Deus não gosta de nada feito com tristeza, querido. Olha a alegria aí de novo. Primeiro, celebrar com júbilo, ou seja, celebrar com alegria. Agora, servi-lo com alegria. Entrou aqui, o que eu posso fazer para o meu Deus? Com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Significa que esse serviço não pode ser algo imposto. Não pode ser algo pesado. Não pode ser algo forçado. Tem que ser algo que flua do coração. Não pode ser algo somente para que a liderança veja. Não pode ser algo somente para que os outros vejam o que eu estou fazendo. Porque eu posso, querido, fazer e agradar aos outros. Mas e o Senhor, que conhece a real intenção do meu coração? Que sabe se o meu coração está realmente cheio de alegria em servi-lo? Você tem prazer em servir ao Senhor? Né? E o mais lindo é que esse serviço tem que ser feito com alegria. Tudo o Senhor pede com alegria. A gente lê aqui, o versículo 1 diz para celebrá-lo com alegria. O versículo 2, servi-lo com alegria. Você vai em 2 Coríntios 9, 7, vai dizer que a oferta tem que ser dada com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Você vai estudar a palavra, você vai ler a palavra, Salmo 119, versículo 162, vai dizer que você tem que fazê-lo com alegria. Filipenses 4:4 vai dizer que alegrem-se no Senhor, regozijem-se no Senhor, ou seja, tudo que você for fazer para o Senhor deve ser denotado de alegria. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Servir ao Senhor com alegria não significa ausência de tristeza, não. E tem gente que pensa assim, mas como que eu vou servir ao Senhor com alegria se eu estou triste? Às vezes você acontece. Estamos vivendo neste mundo, certo?
Nesse mundo teremos aflições, já disse o Senhor Jesus, já nos ensinou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não engana ninguém, né? O Senhor Jesus é muito transparente, muito verdadeiro. Desde o começo, quando você fala assim, quero seguir o Senhor fala, você quer vir após mim? Primeira coisa que você tem que fazer, negue-se, olha só, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, tem uma cruz para cada dia e siga-me. Você está disposto? O Senhor já pergunta logo, né? E o Senhor também já diz, no mundo vocês vão ter aflições, não vai ser fácil. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele disse que estaria conosco, não que ele iria nos isentar. Ninguém vai ser isento. Sofrimento, vamos ter. Tristezas, vamos ter. Enfermidades, vamos ter. Perdas, vamos ter. Não se engane. Mas estar triste por algo que aconteceu, por uma perda que você sofreu, ou estar abalado por alguma coisa que aconteceu, não é a mesma coisa, querido, de servir ao Senhor com tristeza. Não, porque você pode estar triste por algo que aconteceu, mas servir ao Senhor com alegria. Você pode estar agora enfermo e sentindo dor, mas rendendo ao Senhor um culto em espírito. Está vivendo no meio de uma guerra e está com o coração cheio de paz. O que a gente vai dizer dos nossos irmãos que estão vivendo na igreja perseguida? Eu leio cada testemunho ali nas missões Portas Abertas. Cada testemunho. Esses dias estava lendo o testemunho de um irmão, não vou lembrar o nome dele, mas a comunidade onde ele mora na África subsaariana, é um dos lugares mais difíceis para o evangelho, onde a igreja, no nível de perseguição, é altíssimo. Ali predomina o Islã, na África subsaariana, e aí, ali nessa região da África, são povoados. E alguns povoados se converteram ao Senhor. E aí o que os outros povoados islâmicos fazem? Quando o povo está reunido cultuando ao Senhor, eles invadem e arrasam tudo. Matam mulher, matam criança. Quem estiver na frente, eles matam. E esse homem, ele tinha saído para o povoado. Quando ele voltou, o vilarejo onde ele morava estava incendiado. Ele encontrou a esposa carbonizada, abraçada ao filhinho de meses. E aí você diz, como um homem desse pode dizer que tem alegria? E ele testificando que a perda foi grande, que ele ficou arrasado, abalado, mas ele sabia que a esposa estava nos braços do pai, o filhinho estava nos braços do pai e ele precisava continuar servindo ao Senhor com alegria, porque ainda haviam muitas pessoas para serem alcançadas para Cristo. Porque se ele parasse, quem iria proclamar naquele lugar o evangelho? E às vezes a gente não vem porque está com o dedão não encravado. Por causa de uma dor de cabeça. Porque a gente se aborreceu. Servir ao Senhor com alegria é algo muito profundo, querido. Servir ao Senhor com alegria significa, Senhor, mesmo quando eu estiver cansada, mesmo quando eu estiver cheia de problemas, mesmo quando eu estiver, Senhor, com tudo dizendo que não vai dar certo, tudo parece que está de cabeça para baixo e dizendo não para mim, ainda assim eu vou servir ao Senhor com alegria. Sabe por quê? Porque nós não servimos ao Senhor pelo que Ele pode oferecer, nós servimos por quem Ele é, e Ele é Deus, digno de ser adorado. Porque se você só servir ao Senhor quando tudo estiver bem, você vai ser um crente circunstancial. Quando as coisas não estiverem favoráveis, você não adora a Deus? Quando as coisas não estiverem do jeito que você quer, você chuta o pau da barraca, vai embora, entrega o cargo, vira as costas para o Senhor, não vem mais no culto, não celebra mais a Deus? Então você está servindo ao Senhor só porque Ele te dá? Ou você está servindo ao Senhor porque Ele é Deus? Porque Ele é. O Senhor não tem que fazer nada por nós. O que Ele tinha que fazer, na verdade, Ele nem tinha.
mas fez. Já foi feito. Não precisava fazer mais nada. Só o fato de Cristo ter morrido na cruz já é fato de você adorar e celebrar o Senhor todos os dias. Servir ao Senhor com alegria é isso, é reconhecer que eu não tenho nada para oferecê-lo. Tudo que eu possa oferecer para Ele ainda é pouco demais. Mas mesmo assim Ele recebe o meu pouco. Mesmo assim Ele quer a minha adoração. Mesmo assim Ele quer ouvir a minha oração. Ele quer receber o meu louvor. Então isso é honra para mim. Eu poder estar na casa do Senhor é honra para mim. Eu estar envolvido na obra do Senhor é um privilégio e não um fardo. É uma alegria. A gente precisa entender isso. Fazer as coisas para Deus é motivo de alegria. E só entende isso quem entende a profundidade do que foi feito. Porque aí o versículo com cânticos, reconheça que Ele é Deus. Saibam que o Senhor é Deus. Olha o que o salmista está dizendo. Saiba que Ele é Deus. Saiba que Ele é soberano. Saiba que Ele é poderoso. Saiba que Ele reina absoluto. Saiba que Ele tem todo o poder, que todo o querer, o fazer, o efetuar está nas mãos dEle. Saiba que Ele é Deus. Saiba que Ele é Senhor. Saiba diante de quem você está vindo adorar. Saiba diante de quem você está vindo servir. Saiba diante de quem você está vindo adorar. E mais ainda, Ele vai te dar um motivo aqui. Saber que o Senhor é Deus. E aí, foi Ele, na minha versão diz assim, foi Ele, não nós. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Se não fosse Ele, querido, você não estaria aqui. Se Ele não tivesse agido na sua vida, você não estaria aqui. Se Ele não tivesse tido misericórdia e graça de você, você não estava sentadinho aqui hoje. Se o Senhor não tivesse olhado para você, já parou para pensar nisso? Uma vez eu fiquei pensando, refletindo e pensando, se o Senhor não tivesse me encontrado, onde estaria agora? O que seria de mim se o Senhor não tivesse me achado? O que seria de mim se o Senhor não tivesse me feito ovelha dele, inserido no rebanho? Porque é o que está dizendo aqui, saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, somos dele. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio, mas somos rebanho e povo porque Ele fez. Se Ele não tivesse feito, você não estaria aqui. Você consegue entender a profundidade disso, querido? Se você consegue entender a profundidade disso, bem entendido, eu acredito que a sua concepção de adoração vai mudar nessa noite. Que nunca mais você vai entrar no culto de qualquer maneira. Que nunca mais você vai ficar na hora do culto. Eu sei que às vezes isso acontece, que a gente é humano, com a nossa mente em outro lugar. Você vai falar, não, eu preciso estar com a minha mente aqui. Porque Ele é Deus. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, eu não estaria nem vivo. Se não fosse Ele, eu não estaria nem respirando. Se não fosse Ele... Se não for Ele, querido, quem somos nós? E aí o Salmo vai dizer, entre por suas portas, versículo 4. Quando você entende isso, querido, olha o que o salmista está dizendo. Ele está falando para você, celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com alegria. Venha trazer a sua melhor adoração. É isso que o salmista está dizendo. Traga o seu melhor culto ao Senhor. Faça a sua melhor festa ao Senhor. E servir ao Senhor com todo o seu coração, com alegria. Por quê? Porque o Senhor é Deus.
Foi Ele que foi lá onde você estava, olhou você e tirou você de lá. Foi Ele que lavou. Lembra quando a gente olha lá o Salmo, se eu não me engano agora o Salmo 40, né? Que me tirou de um charco de lodo, firmou meus pés sobre uma rocha. Ninguém dava nada talvez por você, mas Ele te enxergou, Ele te viu, Ele mudou a sua história. O seu destino eterno era o inferno. Você estava caminhando para lá, mas Ele teve misericórdia, compaixão de você e mudou a sua história por causa disso. Agora você se tornou povo do Senhor. Você agora é do pastoreio. Você faz parte desse rebanho. Então, querido, quando você entrar aqui, versículo 4 vai dizer: entre por suas portas com ação de graças e em seus átrios com cânticos de louvor. Quando você entende isso, querido, a única coisa que você pode oferecer é gratidão. Senhor, obrigada, obrigada, porque o meu destino é inferno, mas o Senhor mudou a minha história. Agora eu estou indo para o céu. Eu tenho que ter um coração que entende isso e que é grato. Entrai pelas portas dele com ação de graças e em seu átrio com cânticos de louvor. Tem graça e louve ao Senhor, porque Ele é bom. Isso tudo sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus é muito bom. A bondade de Deus, querido, a bondade de Deus é tremenda. Por isso que quando o versículo 4 diz para você entrar pelas portas dele, que diz para você entrar com ações de graça, ou na verdade o salmista está te convidando a entrar pelas portas dele com uma adoração completa, com ações de graça, com hinos de louvor, para lhe render graças, para bendizer o nome dele. Bendizer o nome significa, querido, falar palavras de elogio, falar bem. Você tem que entrar dizendo aqui: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és lindo. Senhor, tu és tudo para mim. Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, onde eu estaria nessa hora? Obrigada, Senhor. Reconhecendo, porque Ele é bom. Bom. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Será que consegue colocar aqui rapidamente? Tiago 1, 17 vai dizer que Deus é a fonte de toda bondade. Toda bondade vem de Deus. Porque Deus é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então tudo que é bom, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Então adorai a Ele porque Ele é bom. Sua bondade é eterna. Sua bondade é abundante. O versículo 5 nos diz isso, porque Ele é bom. Por quê? Porque o seu amor, na minha versão vai dizer, porque o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade vai de geração a geração. A bondade do Senhor revela que Ele é aquele que providencia. A bondade do Senhor se revela no meio da sua providência. Por que o Senhor é bom? Por que o Senhor é bom? Porque Ele provê. Mateus capítulo 5, versículo 45. É possível colocar? Eu já vou terminar. Mateus capítulo 5, versículo 45 diz assim: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Por que Deus faz isso? Deus poderia dizer: não, vai chover só para os justos, não é? Mas Deus faz para todos, porque Deus é bom. Olha que lindo! Por que Deus é bom? Porque Ele mesmo nos leva ao arrependimento. Ele poderia, querido, te deixar no engano, no erro. Ele poderia deixar você continuando a sua vida comum e corriqueira. Mas Ele olhou para você e desistiu e decidiu mudar a sua história. Como nós vemos isso? Romanos 2:4. É possível colocar?
A bondade de Deus é que Ele muda ele. Ele nos conduz ao arrependimento. Romanos 2,4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Olha o que o apóstolo está nos dizendo. Ou será que você despreza a riqueza da bondade de quem? De Deus. Da tolerância de quem? De Deus. Da paciência de Deus. Ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Quem nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus. E a maior expressão da bondade de Deus foi Jesus. Jesus foi o ápice da expressão da bondade de Deus, porque João 3,16, que todos nós sabemos de cor, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje nós não perecemos, temos a vida eterna porque Deus, em sua infinita bondade, decidiu dar em troca da nossa alma, em troca e resgate da nossa alma, o que Ele tinha de melhor. O bem mais precioso que Ele tinha, que era o seu Filho unigênito. E Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, nós sabemos disso muito bem. E o fato de Jesus morrer na cruz por causa dos nossos pecados é a expressão máxima da bondade de Deus. E Deus expressa a sua bondade através de Jesus. Porque Ele deu o seu Filho para que nós não viéssemos perecer, mas tivéssemos vida eterna. Porque a sua misericórdia, querido, a misericórdia do Senhor, ela é eterna. E a fidelidade dEle é todos os dias sobre a nossa vida. Só que muitas das vezes a nossa fidelidade para com Deus não é assim. Muitas das vezes o nosso posicionamento para com Deus, infelizmente, deixamos muito a desejar. Eu estou falando para você, mas eu estou me colocando aqui também. Quantas vezes nós podemos orar, mas fazemos outras coisas? Quantas vezes nós podemos estar na casa do Senhor, mas nós arranjamos desculpas? Quantas vezes nós podemos nos doar um pouco mais, fazer um pouco mais, mas estamos tão envolvidos em outras coisas? E aí dizemos que Deus é a nossa prioridade, quando na verdade Deus sabe que não é. Aonde está o lugar de Deus no nosso coração? A reflexão do Salmo hoje, o salmista nos convida a pensarmos sobre isso. De que forma eu tenho celebrado ao Senhor? De que forma eu tenho servido ao Senhor? O quanto eu tenho entendido quem Deus realmente é? Deus é Deus. E quem sou eu nessa história? Alguém que não era merecedor de estar aqui. Alguém que não era para estar aqui. Alguém que não tinha nada de bom para oferecer para Deus. Eu não tenho nada para oferecer para Deus de bom. Mas mesmo assim, Ele se compadeceu de mim e de você também. E mudou o nosso destino eterno. Quando entendemos isso, querido, quando nós entendemos isso, nós oferecemos para o Senhor o que nós temos de melhor. Que nem aquela mulher, quando Jesus foi à casa, se eu não me engano, de Simão, né? Ele foi convidado a estar lá, né? Simão preparou um jantar e para receber Jesus, olha, né? Parecia que havia ali uma celebração, não é? Era um jantar, havia uma cerimônia ali, algo solene. Mas Jesus entrou ali, nenhum dos rituais que eram costumeiros e fazer para alguém de honra não foi feito com Jesus. Não foi lhe dado o ósculo santo, que era costume dos judeus, né? Quando chega, dá um beijo na face, não foi feito. Ninguém ofereceu água para Jesus lavar os pés. Simão simplesmente abriu a porta da casa e falou: está aqui um banquete para você, Jesus. Senta aí, fica à vontade.
Mas aqui quem está aqui dando a festa sou eu. O que aconteceu naquele lugar, sabe o que foi, querido? Que Simão é que estava no centro da festa. O jantar é meu, o oferecimento é meu, a casa é minha, não é? E aí entra uma mulher nessa história que não foi nem convidada a estar ali. Que as pessoas não vão nem saber o nome dela porque vai dizer que é uma mulher pecadora. Olha só, um homem que se achava justo, né? Um homem que se achava bom, que ofereceu um jantar para o Senhor, entra aqui na minha casa, senta aí na minha mesa, come a minha comida, que eu estou dando um banquete para você. E aí entra uma mulher que não foi convidada, que não era nem para estar ali, as pessoas não vão nem saber o nome dela, vão chamar ela de uma mulher pecadora, e a mulher, ela vai entrar, ela vai se jogar aos pés de Jesus, ela vai chorar, ela vai lavar os pés de Jesus com as lágrimas e vai secar com o cabelo, e daqui a pouco a mulher começa a beijar os pés dele, e aí isso incomoda, sabe quem? Incomoda Simão. Por que ele ficou incomodado? Porque ele estava oferecendo um culto de qualquer jeito. Aí entrou alguém oferecendo um culto em espírito e em verdade, incomodou ele. Ele começou a razoar, é isso que faz. Quem não está na visão fica razoando. Aí fica, se soubesse quem ela é, soubesse a índole dela, não estava aceitando isso daí não. Soubesse que essa mulher é uma pecadora, aí Jesus é obrigado a ensinar, né? Aí Jesus vai falar assim, olha, Simão, vou te contar uma historinha para a gente terminar aqui. Vou te contar uma historinha simples, Simão. Olha, havia um homem e ele tinha um devedor. Esse devedor devia 1 milhão. E aí tinha outro, 1 milhão, Estevão. E aí tinha outro que devia, vamos botar 100 reais. E aí, nenhum dos dois tinha como pagar, nem o que devia 1 milhão, nem o que devia 100. E aquele rei perdoou os dois, ambos. Quem vai amar mais Simão? Quem vai amar mais Simão? Simão, né, sábio, entendido na palavra. Essa eu sei, Jesus. Claro que quem foi mais 1 milhão, né? 100 reais, você vai ali na casa do vizinho, bate na palma, presta aí, faz um pix, né? Daí eu dou ali, dou meu jeito, dou meus pulos, mas 1 milhão? E aí Jesus vai falar para ele assim, exatamente, Simão, quem sabe que foi muito perdoado, muito adora, muito ama, muito se entrega, mas aquele que acha que foi só um pouquinho perdoado, aquele que ainda está achando que está fazendo um favor para Deus de estar aqui, já estou te dando a minha casa, já estou te dando o meu jantar, já estou te dando a minha comida, o que tu quer mais? Eu quero que tu entenda, Simão, que a tua casa não é tua, você tem porque eu te dei, a tua comida não é tua, se eu não te der saúde, você não trabalha, Simão. Eu quero que você entenda o quanto você foi perdoado, o quanto você foi amado, porque quem entende isso, querido, a adoração muda. Muda. O nível espiritual muda, porque você entende que você está no saldo negativo demais para levantar os olhos e exigir qualquer coisa de Deus. Então toda dádiva que vem dele, você só pode agradecer e dizer obrigada. Obrigada. E servir a Ele não é um pagamento, querido. Servir a Ele é uma oportunidade de agradecer. E você vai, obrigada, Jesus. Está aqui sentado nessa cadeira não é porque você está aqui fazendo número, querido. É porque você foi honrado. Você era para estar em outro lugar, mas agora você faz parte do povo, do rebanho. Que o Senhor te abençoe. O Espírito de Deus fale melhor no seu coração, amém?